Sabe aquela sensação? Tem dias que a mente parece uma máquina, super afiada, focada, e em outros parece que o cérebro simplesmente não quer colaborar. E o mais curioso é que muitas vezes esse cansaço todo vem do nada, sem um motivo claro. Pois é, vamos tentar entender o porquê disso. Essa é a grande pergunta, não é? Porque, mesmo depois de um fim de semana super tranquilo, sem grande esforço, a gente pode se sentir completamente sem energia. Tem sim uma explicação para essa fadiga constante que parece não fazer o menor sentido. E é aqui que o paradoxo aparece. Às vezes, depois de uma semana super corrida, de muita produção, a energia está lá em cima. Em outros momentos, depois de um dia de folga, de descanso, a exaustão bate forte. O ponto central aqui é que o nível de cansaço nem sempre tem a ver com o quanto se trabalhou antes. Então, para a gente desvendar esse mistério, a gente precisa dar uma olhada para dentro, mais especificamente para dentro do nosso cérebro. A neurociência nos dá uma pista fundamental sobre como a nossa mente se reinicia e por que, às vezes, esse processo acaba falhando. Olha só que interessante. O nosso cérebro tem um mecanismo incrível de autorregulação. O que isso quer dizer? Basicamente, ele mesmo gerencia a própria atividade. Durante o dia, enquanto a gente trabalha, estuda, vive, ele vai produzindo uma série de substâncias, que são como um subproduto dessa atividade toda. E agora, a parte mais legal é entender como esse processo funciona na prática. Conforme o dia avança, esses resíduos que eu mencionei vão se acumulando. Isso cria o que os cientistas chamam de pressão de sono. É o cérebro dizendo, ei, preciso de uma pausa. Aí, quando a gente entra em sono profundo, um verdadeiro sistema de limpeza é ativado. Esses resíduos são, literalmente, lavados para fora. E o resultado? A gente acorda no dia seguinte com a mente limpa, zerada. E olha, isso não é só uma metáfora não. É exatamente o que acontece, como a própria fonte descreve. É uma lavagem cerebral no sentido mais literal da palavra. Um processo físico que tira dali as substâncias que causam o cansaço mental. E isso é genial da parte do nosso corpo. Pensa assim, é como a fadiga muscular, que impede que a gente se machuque na academia. A fadiga mental é um sinal de proteção. Ela está avisando que é hora de parar, descansar e recarregar antes que chegue a um esgotamento de verdade. O problema começa quando a gente resolve ignorar esse sinal. E ignorar esse sinal geralmente nos leva a dois comportamentos que sabotam todo esse ciclo natural. O primeiro deles é algo que muita gente usa justamente para tentar combater o cansaço. Então vamos lá. O primeiro grande sabotador desse ciclo de limpeza do cérebro é um hábito diário para milhões e milhões de pessoas. O culpado número 1 é A cafeína. E ela cria um ciclo que se alimenta sozinho. A pessoa se sente cansada, aí toma um café para dar um gás. Só que o excesso de cafeína, principalmente mais para o fim do dia, atrapalha a qualidade do sono profundo. No dia seguinte, adivinha, a pessoa acorda mais cansada ainda e toma mais café. E assim vai, vivendo cronicamente cansada, presa nessa armadilha. Parece um beco sem saída, certo? A fonte até comenta essa reação. A pessoa pensa, ué, mas se eu tô exausto, eu preciso do café para funcionar. Mas, na verdade, é justamente esse ciclo que está mantendo a exaustão. A chave não é cortar para sempre, mas sim gerenciar o consumo e não depender dele o tempo todo. Ok, vamos agora para o segundo grande culpado. E esse aqui é um vilão bem típico da nossa era digital que afeta, bom, quase todo mundo. Se a cafeína atrapalha a limpeza, o segundo culpado sobrecarrega o sistema antes mesmo do ciclo começar. O culpado número 2 é... Exatamente! A rolagem infinita. Essa avalanche de informações e estímulos. A exposição constante a tudo isso deixa o cérebro em estado de alerta permanente, sempre tentando processar cada notificação, cada mensagem, cada vídeo novo. Isso gera uma ansiedade muito específica, que a fonte descreve como a sensação de estar sempre atrasado. É aquele sentimento de que se a gente não checar o celular a cada 5 minutos, vai perder alguma coisa muito importante. A fonte que a gente usou para essa análise usa uma expressão muito forte, mas que descreve a situação com perfeição. Uma obesidade mental absurda. É como se o cérebro estivesse sendo superalimentado com informação, o tempo todo, sem parar. E isso, claro, é exaustivo. Esse comportamento acaba criando uma espécie de loop obsessivo-compulsivo. O pensamento obsessivo de preciso ver o que está acontecendo leva ao ato compulsivo de ficar checando o celular sem parar. Isso não só drena a nossa energia mental, como também acaba impactando negativamente o sono, a alimentação, a prática de exercícios e até o contato com as pessoas no mundo real. Certo. O problema está bem claro, né?
Mas a boa notícia é que a solução não precisa ser nada complicada. Existem maneiras bem práticas de quebrar esses ciclos e recuperar a energia mental. O plano de ação é bem direto e se resume a 2 passos. O primeiro, gerenciar o consumo de cafeína. Usar como uma ferramenta pontual para momentos específicos e não como uma muleta constante. E o segundo, praticar o que a gente pode chamar de higiene digital. Basicamente, é entender que o mundo não vai acabar se ficarmos 1 ou 2 horas offline. É sobre se permitir dar um descanso de verdade para o cérebro. E a recompensa por fazer isso é imensa. Ao fazer essas pequenas mudanças, a gente não perde nada. Pelo contrário, o que se ganha é tempo de maior qualidade, mais foco para estudar, para trabalhar, para conversar com as pessoas, enfim, porque realmente importa na vida. Então, para a gente terminar, fica a reflexão. Ao quebrar esses ciclos e recuperar essa energia mental, o que seria possível fazer com ela? Onde daria para investir todo esse foco e essa clareza que foram recuperados? A resposta para isso